Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos não for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, não sei se todos vocês se recordam do Evangelho do domingo passado, mas vou ajudá-los a trazer à memória. Na semana passada nós ouvíamos o Evangelho do homem, do administrador, que foi despedido pelo patrão rico. O administrador, ele agiu com corrupção, roubou o seu patrão rico, mas mesmo com a corrupção, ele utilizou da sua inteligência para ganhar amigos, e o Senhor elogiou, não pelo gesto que ele cometeu, mas pela sua esperteza em ganhar amigos e ganhar a sua vida futura. E o padre, na celebração, dizia a vocês da importância de nós sabermos administrar bem os bens que Deus nos deu, os bens terrenos, assim também os dons do céu, bens estes que nos garantem a vida eterna. Hoje, a nossa liturgia, nosso Evangelho, sobretudo, continua na mesma toada da semana passada, com o mesmo plano de fundo, com a mesma mensagem. Nós continuamos a ler esta jornada de Jesus contando parábolas no Evangelho de Lucas. E para nós entendermos o Evangelho de hoje, eu acho que mais uma vez é necessário a gente dividir um pouco o Evangelho, trabalhando alguns aspectos. Mas vejamos, já desde o início, que um homem foi parar no inferno, e está diretamente ligado ao Evangelho da semana passada,
porque nós éramos convidados a bem administrar os nossos bens para garantirmos a nossa vida futura. E nós vemos então que talvez este homem rico, que hoje foi parar no inferno, é um homem que não soube administrar os bens que lhe garantiam o céu. Então vamos lá, o que nos diz a parábola? A parábola nos conta de um homem rico que não tem nome. Eu já disse várias vezes a vocês que quando uma personagem na Bíblia aparece sem nome, é porque nós podemos assumir o seu lugar, nós podemos assumir o seu papel. Então um homem rico que não tem nome, ele se vestia de roupas luxuosas, e ele era um homem que fazia festa todos os dias. Então um homem rico, sem nome e com dois pecados capitais: por vestir roupas luxuosas, o pecado da luxúria, e por fazer festas todos os dias, o pecado da gula. Então nós encontramos dois pecados capitais neste homem rico que não tem nome. Depois Jesus nos apresenta um homem pobre, e o homem pobre tem nome, chama-se Lázaro. E este homem estava à porta do rico, e ele estava ferido, e ele queria matar a sua fome com o lixo do rico, e nem isso lhe era possível. E o único afeto que este homem Lázaro recebia era o lamber dos cachorros. Vejamos que os dois morreram. Mais uma coisa a pontuarmos, que a morte nos iguala. Tanto os ricos quanto os pobres, somos todos iguais. A morte nos iguala. Pode você ser rico, você pode ter um caixão banhado a ouro, mas você não vai levar nada desta vida, porque o caixão não tem gavetas. Então nos iguala, a morte nos iguala. Mas vejamos que o pós-morte desses dois teve uma diferença. Não sei se vocês prestaram atenção nesse detalhe. Eu acho lindo esse evangelho, porque é feito de detalhes, onde diz assim, que o homem pobre, Lázaro, ele morreu e foi levado pelos anjos até Abraão, porque acreditava-se, os judeus, que quando se morria, ia ao encontro dos patriarcas, para que quando chegasse o dia final, eles então ressuscitassem. Para algumas linhagens do judaísmo, porque nem todos acreditavam numa ressurreição, numa vida pós-morte, mas alguns acreditavam que morria e encontrava os patriarcas, e no caso Abraão. Então nós vemos que o pobre Lázaro que morreu, ele foi levado pelos anjos até Abraão. E o homem rico? O homem rico morreu e foi enterrado. É isso que diz o evangelho. Ponto final. Daí continua o evangelho. Então vejamos como há diferença. Quando um morre, é levado pelos anjos, e o outro foi enterrado. Ponto final. Daí continua o evangelho, dizendo que o homem rico, ele se encontra num lugar de tormento. E ele, olhando para cima, ele vê o pai Abraão junto com Lázaro, o pobre. E ele então grita: Pai Abraão, tem de piedade de mim. Pede que Lázaro, que está ao seu lado, que ele molhe o dedo e possa me matar a sede. Porque esse lugar é um lugar de tormentos e um lugar de chamas. Então, pela metáfora, nós vemos que ele se encontra no inferno, porque é um lugar de chamas e de tormenta. Agora, não imaginemos que o inferno é aquilo que Dante de Alighieri, narra no seu livro, o inferno. Não é isso, que onde tem foguinho, onde tem um monte de diabinho que fica te cutucando com lança, calor. Não é isso. Viver no inferno é viver na ausência de Deus. E viver na ausência de Deus é um tormento, é uma dor tão grande que queima, e por isso que se utiliza da imagem do fogo.
Então este homem que está vivendo e vai passar a eternidade vivendo na ausência de Deus, está atormentado pelos seus pecados, e ele também está vivendo esta dor por estar ausente de Deus. E ele então quer que Lázaro, molhe o dedo e o refresque. E onde Abraão já diz: mas olha, você na sua vida, você já recebeu a sua recompensa. Quantos bens você já teve? Agora é momento do Lázaro, que na vida toda sofreu. Não sei se vocês se lembram, mas há vários evangelhos que Jesus diz, viva, falando dos mandamentos, ame, mas também faça isso. Não é só viver o amor, mas tem o amor ao próximo, porque os judeus eles já viveram desta forma, e isso não acrescenta em nada. Eles já ganharam a sua recompensa sendo elogiados nas praças públicas. Não sei se vocês já ouviram evangelhos, como diz, se você faz o bem, não fale para ninguém, porque se você falar para alguém e você for elogiado, a recompensa do bem que você fez foi o elogio, e você não vai ganhar nada mais do que aquele elogio. Então faça o bem, mas não fale para ninguém, porque daí você vai ficar com uma recompensa a ser ganhada, que vai ser ganhada no céu, recompensada no céu. Jesus em vários evangelhos nos traz isto, para justificar um pouco este evangelho, onde diz, o homem rico, ele já tinha recebido tudo na terra, mas ele não soube administrar os seus bens, e por isso ele foi para o inferno. Já Lázaro, o que ele ganhou na vida? Nada a não ser o lamber dos cachorros, e por isso agora ele ganha a sua recompensa no céu. E ainda, para terminarmos, nós vemos que este homem rico, insistentemente, por 2 vezes, pede para que Abraão envie alguém para os seus irmãos que estão vivos, para que falem para eles administrarem bem os seus bens, para que eles não venham parar no mesmo lugar que ele, que é o inferno. E o pai Abraão fala: olha, ele já tem Moisés e os profetas, que eles os escutem, ou seja, já tem a palavra para serem guiados. Então não precisa de mais nada. Quando se tem a palavra de Deus, é ela que vai direcionar o seu caminho. Então, eles estão sendo guiados pela palavra. Agora, se eles, assim como você, não escuta a palavra de Deus, pode ser que até alguém ressuscite dos mortos, mas não vai acreditar. Então vejamos, o que nós podemos levar para casa desta parábola? Primeira coisa, o porquê que o homem rico foi parar no inferno. Por que o homem rico foi para o inferno? Porque ele cometeu o pecado da luxúria e o pecado da gula? Não só, mas sobretudo pelo pecado da omissão. Ele via todos os dias Lázaro à sua porta, caído, ferido, com necessidades, mas ele não foi capaz de estender a mão àquele homem. E ele então vai para o inferno por conta da sua omissão. Até no ato penitencial, quando nós rezamos o confesso a Deus, o que a gente diz? Confesso a Deus Todo-Poderoso, peço perdão pelos pecados, pelos meus atos e pelas omissões. As nossas omissões nos levam para o inferno. Tem gente que diz assim: padre, mas eu sou uma pessoa santa, nunca desrespeitei os mandamentos, nunca matei, nunca roubei, sempre respeitei as pessoas. Mas será que você não foi omisso? Porque se você for omisso diante das necessidades do outro, você também pode ir para o inferno. Porque foi a omissão, sobretudo, que levou aquele homem rico para o lugar de tormenta. Não só pelo pecado do acúmulo das riquezas, pela luxúria ou pela gula, mas sobretudo pela omissão. Por ver um irmão necessitado à sua porta, desejando matar a fome, mas não foi capaz de estender uma ajuda, de estender a sua mão. Segunda coisa que nós podemos pensar um pouco no dia de hoje, a partir da parábola. Nós devemos ter consciência do que é valor e do que é preço. Acredito que falando assim a gente já consegue deduzir um pouco.
Uma pessoa, que é o caso do Evangelho, a pessoa humana, ela tem valor, mas ela não tem preço. A pessoa, ela tem dignidade, a pessoa, ela merece o respeito, a pessoa merece o bem, a pessoa merece o amor, o carinho, o afeto. Então ela tem valor, mas ela não tem preço. Nós não podemos comprar uma pessoa. Não tem como comprar uma pessoa por um preço. Você vale tanto, você vale isso, você vale aquilo. Apesar de pessoas fazerem isso, mas não se tem preço a uma pessoa, se tem valor. Então nós devemos ter uma consciência muito clara sobre valor e preço. O homem rico foi uma pessoa que pautou a sua vida no preço. Ele só tinha amigos porque eram ricos. E ele só deu valor àquilo que tinha preço, aquilo que tinha dinheiro, aquilo que era precioso, mas não aquilo que se tinha valor. Já o homem pobre, Lázaro, pautou a sua vida naquilo que tinha valor e não naquilo que tinha preço, porque ele sabia dar valor às coisas de Deus. E por ser um bom administrador, dando valor às coisas de Deus, na sua pobreza, na sua humildade, na sua enfermidade, ele ganha o céu. Então nós, na nossa vida, também precisamos aprender, porque hoje nós vivemos um mundo do consumo, e aí a gente vai taxando, inclusive, as pessoas com preços. Não, nós temos que dar valor. O homem rico não deu valor àquele homem que estava caído, não deu dignidade àquele homem que estava no chão, pedindo o seu lixo para matar a sua fome. E terceira e última coisa para nossa reflexão. Nós ouvimos que o pai Abraão aponta Moisés e os profetas, ou seja, a lei, a palavra, como o caminho para nos conduzir ao céu. Hoje nós estamos celebrando o Dia Nacional da Palavra de Deus, encerrando o mês da Bíblia. Então que nós tenhamos a certeza de que é a palavra de Deus que nos ajuda a termos um discernimento do que aquilo que é certo e daquilo que é errado. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, é ela que clareia os nossos caminhos e que vai nos ajudar a conduzir para o nosso inferno ou para o nosso céu. Como eu sempre digo a vocês também, nós temos uma imagem, até acho que um pouco por conta de São Mateus, no capítulo 25, que nos narra Jesus separando as ovelhas dos bodes, dos cordeiros, das ovelhas que vão, daqueles que vão para junto dele, daqueles que vão para o fogo do inferno. Então acho que até nós temos uma imagem por conta dessa imagem que São Mateus utiliza, achando que Jesus, no dia do juízo final, vai estar sentado num trono e dizendo: olha, você fez algumas coisas boas, então eu vou te dar 2 pontinhos. Ah, você fez coisa errada, então eu vou te dar 3, 4 pontinhos negativos. E depois no final, olhando os pontinhos positivos e negativos, condena para o inferno ou leva para o céu. Não é dessa forma. Deus não vai nos julgar. Deus não veio para julgar a ninguém, mas somos nós mesmos que nos julgamos no dia final. Somos nós mesmos que construímos o nosso caminho, ou para o céu, ou para o inferno. A cada atitude, no dia a dia que fazemos, as ações que tomamos, vai construindo o nosso céu e o nosso inferno. E para nós, de fato, administrarmos bem os nossos bens, para darmos valor àquilo que se deve, que a palavra de Deus seja então essa luz para nos ajudar a chegar também um dia no céu, como Lázaro. Que Deus nos ajude e que possamos ser sempre iluminados por esta palavra, possamos dar valor àquilo que é necessário e que possamos um dia todos nós participarmos de um único banquete, que é aquele que o Pai nos prepara. Assim seja. Amém. Permanecei em meu amor, permanecei.